Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, hoje vamos mergulhar no caderno de número 4, de Direito Civil, e o tema, olha, é um pilar do direito. Pessoas jurídicas. Vamos cobrir a teoria geral, a classificação que foi atualizada recentemente e, claro, um dos tópicos mais quentes em qualquer prova, a desconsideração da personalidade jurídica. Exatamente. E a nossa missão aqui é ir um pouco além da leitura da lei, né? É traduzir o que é mais denso, entender o que mudou agora em 2024 e, o mais importante, apontar onde a FGV costuma preparar aquelas armadilhas. Vamos focar no que realmente faz a diferença. Perfeito. Então vamos começar do começo mesmo. Imagina que a gente tem uma ideia, um projeto. Como é que essa ideia se transforma em algo que existe para o direito? Como é que nasce uma pessoa jurídica? Essa é a pergunta fundamental. O conceito de pessoa jurídica é basicamente uma ficção jurídica genial. São entidades, sabe, grupos de pessoas ou até patrimônios a que a lei empresta uma personalidade. E com essa personalidade elas podem fazer tudo, ter direitos, obrigações? Isso, ter seu próprio patrimônio, agir no mundo jurídico. E no Brasil, a teoria que a gente adota para explicar isso é a teoria da realidade técnica. Realidade técnica, o que isso quer dizer na prática? Que a empresa existe no mundo real, mas precisa de um carimbo da lei para valer? É uma ótima forma de colocar. A realidade é o grupo social, o objetivo comum. A técnica é o procedimento legal que dá vida jurídica a esse grupo. E essa técnica, esse ato vital, é o registro no órgão competente. Sem ele, não há pessoa jurídica de direito privado. Então o registro funciona como se fosse a certidão de nascimento da empresa? Exato, mas com uma diferença crucial, e aqui já temos um primeiro ponto de atenção para provas. Para nós, pessoas naturais, o registro de nascimento ele é declaratório. Ele só declara algo que já aconteceu, o nascimento com vida. Perfeito. Já para a pessoa jurídica, o registro é constitutivo. É o ato do registro que cria, que constitui a existência legal da entidade. Antes disso, o que a gente tem é uma sociedade em comum de fato. E aí a responsabilidade dos sócios é ilimitada, né? Exatamente. O escudo patrimonial, a grande vantagem, ainda não existe. Entendi. A proteção só vem com o carimbo oficial. Mas e se esse nascimento, esse ato de registro, tiver algum defeito? Um vício no contrato social, por exemplo? Essa pessoa jurídica pode ser anulada? Pode sim, mas o tempo para isso é curto. O direito de pedir anulação da constituição da PJ por um defeito no ato decai em 3 anos. É um prazo decadencial, ou seja, se não for exercido nesse tempo, já era. Ok, 3 anos. Eu imagino que esse prazo comece a contar no dia em que os sócios assinam o contrato, certo? É o momento do acordo. E essa é a armadilha perfeita que a FGV adora montar. A resposta é não. O senso comum levaria a gente a pensar na data da assinatura, mas o Código Civil é muito específico. O parágrafo único do artigo 45 diz que o prazo é contado da publicação de sua inscrição no registro. Então o marco zero é a publicidade. O momento em que a sociedade avisa para o mundo que ela existe legalmente. Faz todo sentido. Exatamente. É a partir do momento em que o ato se torna público, oponível a terceiros, que o prazo para questioná-lo começa a correr. É um detalhe técnico, mas que derruba muita gente boa. Certo. Então nossa empresa nasceu, o registro está publicado. Agora qual a espécie dela? O cardápio de pessoas jurídicas de direito privado que está lá no artigo 44 do Código teve mudanças importantes, não é? Mudanças fundamentais. A lista hoje inclui associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. A mudança mais comentada por um tempo foi a morte da Eireli. A empresa individual de responsabilidade limitada. Isso. Ela foi expressamente revogada. Já vinha perdendo espaço e a lei só formalizou o fim dela. A morte da Eireli já era uma mudança meio que anunciada. Mas o material do professor Lessa dá um alerta máximo para uma novidade de 2024. O que surgiu de tão importante assim? Surgiu um novo integrante nessa lista.
os empreendimentos de economia solidária. A Lei 15.068 de 2024 incluiu eles formalmente no rol do artigo 44. Isso é muito relevante porque reconhece juridicamente uma série de organizações que já existiam na prática, né? Tipo cooperativas de produção, associações de catadores. E para quem está estudando, o que precisa saber sobre eles? Tem um monte de regras novas e específicas. Então, aqui vem o que o professor Lessa chama de regra de ouro para memorização, a dica que resolve a questão na prova. O legislador, para simplificar, determinou que aos empreendimentos de economia solidária se aplicam no que couber as normas das Associações. Uau, isso simplifica tudo. Então, na prática, se eles seguem as regras das associações, a competência para o registro vai ser do RCPJ, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e não da Junta Comercial. Exatamente. A consequência registral é direta. É uma mudança sutil, mas que define toda a estrutura de funcionamento e registro dessas novas entidades. Falando em regras específicas, partidos políticos e organizações religiosas sempre parecem correr por uma raia diferente. Como eles se encaixam nesse sistema? Eles têm, sim, suas particularidades. As organizações religiosas, por exemplo, refletem a laicidade do Estado. O Código garante a elas total liberdade de criação, de organização e proíbe que o poder público se negue a registrar seus atos. É uma proteção à liberdade de culto. Certo. Já os partidos políticos têm uma natureza fascinante, quase híbrida. Híbrida. Em que sentido? Eles precisam de um duplo registro para operar plenamente. Primeiro, eles se registram como qualquer outra pessoa jurídica de direito privado, lá no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília. Com isso, eles ganham CNPJ, podem alugar uma sala, contratar gente. Exato. Eles existem civilmente. Mas isso não basta para lançar um candidato a presidente, por exemplo. Não mesmo. Para isso, para participar do processo eleitoral, receber fundo partidário, ter tempo de TV, eles precisam de um segundo registro, no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É esse segundo passo que dá a eles a chamada capacidade política. Ah, então um partido pode existir legalmente como PJ, mas ser politicamente inoperante por não ter o registro no TSE. Exatamente. Essa distinção é muito clara e super importante. Nossa, muito bom. Ok, então nossa empresa fictícia já nasceu, já tem uma identidade. Agora chegamos ao ponto que para muitos é a razão de existir de uma PJ. A separação de patrimônios. Aquele escudo que protege os bens pessoais dos sócios. Quão forte é esse escudo? Esse é o coração do direito empresarial. A regra de ouro é o princípio da autonomia patrimonial, que hoje está expresso no artigo 49A do Código Civil. A lei é clara. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. O patrimônio da empresa é da empresa e o do sócio é do sócio. Ponto final. A ideia é incentivar o empreendedorismo, né? Tirar um pouco do risco das costas da pessoa física. Isso. O próprio artigo diz que essa autonomia é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Mas a gente sempre ouve histórias sobre a justiça quebrando a empresa para pegar os bens do dono. É o que se chama de desconsideração da personalidade jurídica. Quando é que essa medida extrema, essa exceção, é aplicada? Exato. É a exceção à regra. E para entender quando ela se aplica, a gente precisa diferenciar duas teorias. Algo que o professor Lessa esquematiza muito bem no material. A regra geral, adotada pelo Código Civil no famoso artigo 50, é a teoria maior. Maior. Maior porque é mais exigente, mais difícil de aplicar. Exatamente isso. Ela é subjetiva. Não basta o credor provar que a empresa não tem dinheiro para pagar a dívida. É preciso provar o abuso da personalidade. Abuso? E esse abuso acontece de duas formas. Ou pelo desvio de finalidade, que é usar a PJ para fins ilícitos ou para fraudar credores, ou pela confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Vamos para um exemplo prático. Digamos que o dono de uma pequena construtora use a conta da empresa para pagar a faculdade do filho, o aluguel do apartamento dele e as compras do supermercado. Isso seria confusão patrimonial? Perfeito. Esse é o exemplo clássico. Ou o inverso, ele paga os salários dos pedreiros com o próprio dinheiro, sem nenhum contrato de mútuo, sem formalização.
Na prática, ele e a empresa são a mesma coisa. As contas são uma só. E aí o juiz entende que se o próprio sócio não respeita a separação, ninguém mais precisa respeitar. Pois é. Se ele não separa os patrimônios, por que um credor deveria respeitar essa separação? Certo, essa é a teoria maior, a regra do Código Civil. E qual é a outra? A outra é a teoria menor, que é aplicada em legislações específicas, como no direito do consumidor e no direito ambiental. Ela é muito mais simples e bem mais dura com o empresário. Como assim? Prejuízo do credor. Se a empresa não puder pagar uma indenização a um consumidor, por exemplo, o simples fato de a PJ ser um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos já autoriza o juiz a atingir os bens dos sócios. Não precisa provar fraude, não precisa provar confusão. Uau! Então, no Código Civil, o credor precisa provar o abuso. No Código de Defesa do Consumidor, basta provar que não recebeu. É uma diferença brutal. Brutal. E aqui, imagino que exista outra pegadinha da FGV. E se a empresa simplesmente fecha as portas e some? A famosa dissolução irregular. Isso por si só já não é um abuso que autoriza a desconsideração pela teoria maior? Essa é a pegadinha clássica, que a resposta do Superior Tribunal de Justiça é um sonoro não. A jurisprudência do STJ é pacífica, a mera dissolução irregular da sociedade, por si só, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. Mesmo? Sim. É preciso que o credor demonstre, além do fechamento irregular, a ocorrência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. É um requisito a mais. Isso é bem contraintuitivo e, por isso mesmo, uma ótima questão de prova. Uma última dica sobre esse tema. Sim, uma que o fichamento estratégico do caderno destaca. O Ministério Público também pode pedir a desconsideração nos processos em que ele atua, como em casos que envolvem o interesse de incapazes ou patrimônio de fundações. É uma legitimidade importante de se lembrar. Excelente. Foi um mergulho denso, mas muito esclarecedor. Para ajudar a fixar tudo, que tal a gente fazer uma revisão rápida, um bate-bola com os pontos mais cruciais que vimos hoje? Ótima ideia. Vamos lá. Nascimento da PJ de direito privado. Registro, e a natureza desse registro é constitutiva. Problemas no ato de constituição. Podem ser anulados, o prazo é decadencial de 3 anos, contado da publicação do registro, não da assinatura. E a grande atualização no rol do artigo 44 do Código. A saída da Eireli e a entrada dos empreendimentos de economia solidária. E a regra de ouro para essa novidade. Aplica-se o regime jurídico das associações, simples assim. Desconsideração da personalidade no Código Civil. Teoria maior exige prova do abuso, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E lembrando, o mero fechamento irregular não basta, tá? E no direito do consumidor? Teoria menor. Basta o prejuízo do consumidor para autorizar a medida. Por último, os partidos políticos. Duplo registro. Um no RCPJ de Brasília para existir civilmente e o outro no TSE para poder atuar politicamente. Acho que agora temos um mapa bem claro desse território. Sem dúvida. E, para fechar com a reflexão que o professor Lessa sempre propõe, é importante ver a pessoa jurídica não só como um conjunto de regras, mas como uma das ferramentas mais poderosas que o direito criou. Ela viabiliza grandes projetos, limita riscos e permite que a economia e a sociedade floresçam. Chegamos ao final da nossa análise do Caderno 4. Esperamos que esta abordagem tenha solidificado o conhecimento sobre pessoas jurídicas. E fica uma provocação para reflexão. O direito recentemente reconheceu a economia solidária como um novo tipo de pessoa jurídica. Olhando para a sociedade atual, que outros arranjos coletivos ou novas formas de organização poderiam, no futuro, merecer um reconhecimento jurídico próprio? Fica a pergunta. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo foi útil para os estudos, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Até a próxima!